Olá, seja bem-vindo. Você passa a ouvir agora o programa Fala Tio. O Fala Tio é apresentado por Oscar Ferreira e Dezinho Pereira. Este é o episódio piloto. E nesse episódio piloto, para dar início a esse programa que já tem muito tempo que ele é falado, já tem muito tempo que ele está programado para acontecer e só agora que de fato ele está acontecendo. Então, para iniciar esse programa, o Fala Tio, vamos falar um pouco de nós, os apresentadores. Eu sou Oscar Ferreira, nascido e criado aqui no município de Baianópolis, aqui no povoado de Novato, filho de Otacílio Ferreira da Silva e Antônia Almeida, e minha família toda daqui. E vamos aqui também falar do nosso colega de trabalho, nosso colega de programa, o Dezinho Pereira, que é o nome, né, que todo mundo conhece ele, o Dezinho Pereira, mas na verdade ele é o Josenice Pereira. Fala, tio! Olá, Oscar, é um prazer estar participando desse bate-papo aqui junto com você, né? Como você já frisou, essa ideia ela vem há muito tempo sendo estudada, né? E só agora é que nós partimos para a realização, né? E o que nos interessa é contar um pouco da nossa história, né? Porque eu acho que quem não tem história é um povo sem memória, né? Inclusive, a nossa ideia não é só de falar da gente, mas falar do nosso lugar, falar das pessoas que contribuíram aqui com o que já ocorreu na nossa localidade, né? Bom, como o Dezinho falou, iremos nesse programa piloto, nesse início, iremos falar um pouco de nós, porque você que está ouvindo aí agora, de repente você é de uma outra região, de um outro estado e quem sabe de um outro país, você que está aprendendo a língua portuguesa. Então vamos lá, falar um pouco de nós nesse programa piloto. O povo conhece o senhor como Dezinho. De onde surgiu esse nome, Josenice? Josenice surgiu pelo fato da minha mãe gostaria de homenagear, no caso, o pai dela, né, que chamava José. E como naquele tempo, quando nascia uma criança, o pessoal consultava aqueles almanaques. Aí no dia que a criança nascia, aí trazia aquele nome, né? E no dia que eu nasci, o nome que constava lá era Nicenes. Mas a minha mãe, de qualquer maneira, ela queria que o nome José tivesse incluso na certidão. E aí teve uma sugestão por parte do pessoal do cartório e colocou Josenice. E há 57 anos, né, usou esse nome. Alguém pode até tentar tirar sarro, mas não cola, porque eu não ligo para isso, né? E tô aqui até hoje. E não pretendo, né, no caso, já tive até a oportunidade de alguém me oferecer, no caso, assistência para tentar mudar de nome. Eu falei, não vou fazer isso não, porque foi uma coisa que a minha mãe e o meu pai também, no caso, foram de acordo. E isso para mim não me desfaz em nada. Muito bem, muito bem. E desde então também o pessoal, por uma praticidade, conhece o senhor mais por nome da parte do primeiro ali, do primeiro nome que forma o nome Josenice, que é José. E aí o pessoal, carinhosamente, todo mundo conhece o senhor como Dezinho. É um tratamento carinhoso por parte das pessoas, né? E isso a gente fica um pouco sem até saber explicar às pessoas, né? Porque o nome de José e o pessoal tratar como Dezinho, mas eu levo isso com naturalidade, não tem nada de oposição, né, quanto a isso. Muito bem, então você que está ouvindo aí já viu que tem uma história, né? Já tem uma coisa interessante para saber a respeito deste programa, o Fala Tio. E nesse primeiro episódio, no episódio piloto, vamos então falar por que o programa tem esse nome Fala Tio, porque como todos que nos conhecem sabem que o tio Dezinho, ele é o meu tio mesmo. E por causa do meu tio Dezinho é que eu gosto de política. O senhor sabe disso, tio? Eu sei, e isso eu devo a você também, né? Você foi uma das pessoas que me incentivou a focar, no caso, mais nesse lado. Inclusive, eu tive a felicidade de, durante o tempo que eu participei da disputa, no caso eleitoral, você foi uma das pessoas que me deu todo o apoio, inclusive até fez versões de música, né, com letra realmente que era o sentimento da gente, que é aquilo que a gente pratica no dia a dia, né, não usando aquelas letras de ofensa, de baixo calão. Então são mensagens positivas que a gente sempre procurou
e continua transmitindo para as pessoas. Eu estava até esquecido desse detalhe que o senhor disputou a eleição para vereador e eu que componha as músicas, né? Inclusive, mais para frente, de acordo com o pessoal se interessar pelo nosso programa, pelo nosso bate-papo, iremos criar um episódio falando a respeito disso e de repente até a gente rememorar a letra dessa música e passar pro pessoal também. Então vamos lá. O senhor nasceu aqui na região e cresceu aqui também, né? Eu sou nascido e criado aqui nesse pedaço de chão aqui, onde eu me encontro hoje, né? Tive a felicidade no dia que eu vim ser feriado, né? Nasci no dia 15 de novembro de 1965. 15 de novembro é dia da Proclamação da República, ó, interessante isso aí, ó. E aí o pessoal fala, mas rapaz, você, o dia que você veio, você decretou até feriado, eu disse assim, pra você ver como é que as coisas, né? O nome do seu pai, que no caso é meu avô também, qual que era? O nome dele era Manuel Pereira dos Anjos, mas ele era conhecido como Neném. Meu pai era uma pessoa bastante conhecida na região, na atividade de couro, né? Ele fazia arreio, fazia perneira, uma infinidade de coisas com o couro. E também era músico, era sanfoneiro. Meu pai tocava tanto sanfona de 8 baixo, de 80 e de 120. Foi um dos nomes aqui na região que o pessoal de mais idade aí pode falar muito bem, né? Relembrar de quem é que eu estou falando. É tão bom essa conversa, essa prosa, porque a gente vai iniciando uma conversa ali, um assunto, e vai puxando o outro, né? O senhor falou do meu avô, o seu pai, que era artesão, e ele era uma pessoa muito importante na região, não só por isso, né? Por trabalhar na arte do artesanato, confeccionava artigos de couro, fazia botinas, malas, né? O pessoal antigamente usava muito as malas, e até hoje, não sei se é na casa do tio Florindo, em Goiânia, tem uma mala, assim, tá bem impecável, assim, em um estado de conservação excelente mesmo. Você vê o capricho, né, no feitio ali, a paciência que meu avô tinha, né, seu pai, e tudo isso também faz parte, né, da história da família e da história da região também, por que não? Da região de Baianópolis ali. O avô nasceu em Cocos, né, povoado de Baianópolis. O meu pai nasceu na comunidade de Cocos. E aí ele migrou para cá, casou, no caso, a primeira vez, depois ela veio a falecer, ficou viúvo, e aí casou com a minha mãe. Nesse relacionamento que ele teve no primeiro casamento, teve 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres. E do segundo teve 5. 4 mulheres e eu de homem. Eu sou o resto da turma, né? Eu quem tô atrás conduzindo o pessoal. O senhor é a rapa do tacho. É a rapa do tacho. E retornando, Oscar, na questão das confecções, do artesã que o meu pai fazia, ele até para fora do Brasil foi levado, por exemplo, essas malas, um malote, né? Quem conheceu o Paulo Donaldo quando esteve aqui no Brasil, que ele é da Nova Zelândia, né? Ele fez questão de comprar uma parte desses produtos e levar para Nova Zelândia. Ah, então em algum lugar da Nova Zelândia tá lá, em algum museu de repente, quem sabe? Ou em alguma igreja, né? Como o padre Donaldo era um padre da igreja católica, então supostamente, quem sabe ele não deixou isso em alguma paróquia lá da Nova Zelândia. Então, como o meu avô nasceu em Cocos, no povoado de Cocos, aqui no município de Baianópolis, ele era filho de quem lá mesmo? O nome do meu pai era Firmino Pereira dos Anjos, né? Eu não tive a felicidade de conhecê-lo. Mas... Só corrigindo, o nome do seu avô? O nome do meu avô, Firmino Pereira dos Anjos. E ele também... Meu pai já é de um segundo casamento também, do meu avô, ficou viúvo e casou
Ele é do primeiro casamento, né? Aí teve outros irmãos, bem mais jovens do que ele. Interessante o senhor citar o povoado de Cocos, e nossa família tem uma ligação bem grande com o pessoal de lá, e de repente meu avô tem irmãos vivos ainda não em Cocos, não, né? Tem o Chico da Lídia, né? Tem a tia Tonha, que é a esposa do finado Rosa. Esses ainda estão vivos. Os outros já faleceram, né? Era muita gente, mas só tá restando esses dois. É interessante, nesse programa do Fala Tio, a gente também fazia um episódio de repente conversando com alguém da família, né? Diretamente lá de Cocos, e para poder agregar nessa história, nesse início de programa, o Fala Tio, como esse é o piloto, a gente está inserindo algumas informações e de repente a gente precisa entrar em contato com outros participantes para poder enriquecer a nossa conversa, a nossa história e trazer mais detalhes para quem interessar e estiver ouvindo, né, esse programa. Vamos lá então. Como o senhor nasceu, cresceu aqui na região, e muita gente sabe que o senhor ingressou aí no dom de ser líder comunitário e já teve muitas conquistas através desse trabalho social que o senhor faz e está sempre presente nesses movimentos. Quero saber do senhor como que o senhor despertou para esse lado de ser líder comunitário, de estar se envolvendo nessas questões políticas que acabam afetando a vida de todo mundo. Oscar, a gente envolve às vezes em alguma situação pelo fato da necessidade, né? Eu tive a oportunidade de sair daqui da minha localidade, né? Onde eu nasci, para ir para Goiânia, para estudar, para às vezes procurar uma maneira de ter uma vida melhor, mas ninguém sabe o que o destino nos reserva, né? Mas como eu era o último filho, o caçula da família, eu pensei, no caso, deixar meu pai já na velhice, né? Dependendo da gente, no caso, para dar um apoio no final da sua vida. Então eu abri mão de sair e permanecer aqui. Então foi o que aconteceu. Eu tive o prazer, junto aqui com as minhas irmãs, de cuidar do meu pai até no último momento da vida dele. E a questão do associativismo devido as coisas não desenvolver por parte de quem teria obrigação, no caso, que a gente acha que o poder público ele é obrigado, né, a fazer tudo que aquilo que a gente às vezes necessita, mas eu acho que a gente também tem um compromisso. A gente tem que saber o que a gente quer e buscar, né? Então foi o que eu fiz. Eu tive a felicidade de ter pessoas que no momento incentivou a gente, né? Inclusive tem uma pessoa que eu não vou deixar de mencionar o nome dele aqui, o Netão, foi ex-prefeito aqui do nosso município. Ele foi um dos caras que deu o apoio ao segmento, o associativismo. E graças a Deus a gente conseguiu trazer muitos benefícios aqui para nossa região, né? Não só para nossa região, mas para o município de modo geral. E nessa caminhada a gente foi encontrando com pessoas que pensavam do mesmo jeito. Inclusive tem um cidadão que hoje ele já é falecido, né? O nome dele era Oswaldo José de Santana, né? O Santana que era genro do pessoal ali da família dos brasileiros, o Adonel. E foi pessoas que contribuíram muito com esse conhecimento que a gente
adquiriu, né? E até hoje a gente está nessa caminhada, né? Hoje dando, vamos supor, continuidade àquilo que a gente teve por base lá. O senhor falando a respeito dessa sua inserção no mundo do associativismo e tendo a oportunidade de conhecer essas pessoas, essas lideranças, e através dessas parcerias, o senhor conquistou muita coisa aqui para nossa região, conquistou muitos benefícios que impactaram a vida de todos aqui, a todas essas vizinhanças aqui, né? Aqui não só no povoado aqui onde a gente mora, no povoado de Novato, que é logo depois de Vazes, mas até outras comunidades circunvizinhas. Nesse programa, você que está ouvindo, o Fala Tio, ele começou agora com esse piloto, somente em áudio, no formato podcast, que você pode ouvir aí enquanto você faz a sua atividade normalmente na sua casa. Seja você a dona de casa que está lavando os pratos e ouvindo, seja você também o dono de casa, que hoje em dia, né, tudo bem, você que está aí lavando as panelas, os pratos, aqui com a gente não tem machismo não. Pois bem, você que está limpando a casa, você que está aí de olho nas crianças, você pode ouvir esse programa nesse formato, no formato somente em áudio. Mas quem sabe daqui a alguns dias esse programa também estará disponível em vídeo, não é? Onde você pode conhecer as nossas faces, as nossas a nossa cara, né? Como diz no português, bem na lata. Mas então, como esse é o piloto, a gente resolveu fazer, né, em áudio, que é uma ótima oportunidade de distribuir esse conteúdo. Então vamos lá para a próxima pauta. A gente falou das conquistas que, com essas parcerias aqui no mundo do associativismo, que o senhor obteve muitas conquistas. E que conquistas foram essas? Queria que o senhor começasse com a que mais impactou as pessoas aqui da região. Oscar, na vida da gente, antigamente, o desejo de todas as comunidades era um dia ter luz elétrica, né? Nas suas residências. O básico, né? Era o básico isso aí. Era uma coisa que, depois da luz elétrica, a água encanada também, para facilitar mais ainda a vida das pessoas. E na nossa comunidade não foi diferente. Foi as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui nós tivemos a felicidade no ano de 1999 inaugurar o sistema de abastecimento de água e o sistema de eletrificação rural aqui do povoado de Novato. Bom, é uma coisa que eu sempre toco na tecla, é que às vezes você conquista algo para a sua comunidade, né? Para a sua família, para o seu local, e isso nos enche de orgulho, e isso muda a vida das pessoas, e os anos, o tempo passa muito rápido, e eu digo que as pessoas até esquecem, né, de como que foi trabalhoso para chegar a ter essa rede de energia passando aí na frente da sua casa, onde você, né, está recebendo a energia elétrica que carrega o seu celular, que possibilita você ouvir agora este programa. É a mesma rede elétrica que liga a luz à noite, dá o conforto, liga a televisão, que está alimentando o seu roteador, que, né, leva o Wi-Fi até no seu celular, que possibilita você estudar e até mesmo nos ouvir agora. A energia elétrica tem essa importância vital na vida da sociedade, na nossa vida moderna. E
como o tempo passa rápido. Em 1999, antes dele, a gente não tinha rede elétrica aqui no nosso município. Eu quero perguntar ao senhor como que foi esse processo, essa conquista da eletrificação aqui do nosso povoado de Novato. Vou só recapitular aqui. E o que me deixava indignado é que no ano de 1985 chegou a eletrificação na Vila de Várzeas. Em 1985 foi o ano em que eu nasci. Pois é, então naquele tempo chegou a energia. E daqui de casa, de onde nós estamos falando agora, para até o final da rede nas Várzeas, deve dar em torno de 1.700 metros. A gente ficava em pé no terreiro da casa da gente e tinha um reflexo do último poste com a iluminação pública, né? A gente ficava à sombra. Aí nós ficamos 14 anos nessa vida, só vendo a luz lá, e a gente não era beneficiado. Aí foi onde teve a oportunidade do então Netão, vice-prefeito, e a gente tinha uma relação de amizade, né? E ele era uma pessoa que tinha uma confiança também na gente. Me convidou para ir para Salvador. Eu era passei a presidir uma associação e o governo tinha uns programas de atenção, e inclusive ele continua até hoje, né, para apoiar essas comunidades. E elaboramos um projeto e fomos lá e cadastramos. Daí, pouco tempo, a gente foi contemplado, né? E graças a Deus, a partir desse momento, a energia chegou no meio do mato, lá onde tinha um morador sozinho. Por exemplo, a comunidade de Buriti Seco, né, uma comunidade distante, pouco habitante. Então a energia tá lá hoje, tá em todos os lugares aqui do circo vizinho, a partir dessa iniciativa, né? Então, é interessante. 14 anos à sombra, né, da luz, da iluminação pública, do último poste que existia aqui em Várzeas. E 14 anos depois, só 14 anos depois, é que teve a iniciativa de instalar a energia aqui nos demais povoados, né? E interessante que o senhor falou aí que para isso acontecer, que os programas, às vezes os programas públicos, os programas do Estado, do governo federal, enfim, eles estão lá. E às vezes precisa de ter pessoas na comunidade, pessoas capacitadas e pessoas, não é, com um bom olhar, não é, e enxergar a necessidade e agir e buscar o que a comunidade precisa. E para isso tem que ter pessoas qualificadas e pessoas boas para poder elaborar os projetos, né? Tem que ter o conhecimento também. Às vezes não basta só a boa vontade, tem que ter o conhecimento também de buscar essas parcerias, de elaborar os projetos para poder ir até o conhecimento do órgão competente, né? Do governo do Estado, do governo federal, para poder liberar a verba, para ter todo aquele processo, licitação, aquela burocracia toda, para poder chegar às coisas acontecerem. Mas primeiro precisa de uma pessoa disposta e enxergar a necessidade e correr atrás. E nesse processo o senhor foi uma pessoa que deu sangue mesmo para isso acontecer, né? Na verdade, todo o procedimento foi a gente que fez com que ele acontecesse, né? Por exemplo, encaminhar toda a documentação legalizada da entidade, de quem representava, no caso, eu estava como presidente. A entidade que o senhor fala, a Associação de Moradores. A Associação de Moradores. Também tive a parceria, né, a colaboração do tesoureiro, dos associados, né? Naquele período era o Odontino, que era o tesoureiro da associação. E a gente teve o recurso liberado, a gente fez o processo de licitar, né? O recurso foi para a conta da associação. Nós contratamos a empresa que ofereceu o
serviço por um preço bem mais em conta. Contratamos, o serviço foi executado. Inclusive eu lembro muito bem que sobrou R$ 5 do valor total. E a gente tinha que devolver esse dinheiro, porque não era da gente. O que a gente queria era o projeto implantado. E nós fizemos todo o procedimento, a prestação de conta, devolvemos o que sobrou, né? E nisso eu recebi um reconhecimento por parte do TCE, né? Tribunal de Contas do Estado, me parabenizando pela forma que eu conduzi o projeto. Aí um certo período o pessoal do Banco Mundial, né? Que o recurso era do Banco Mundial, vieram aqui, essa equipe com as assistentes sociais, entrevistando todos os moradores da comunidade, como é que eles se sentiam, se esse projeto que foi implantado aqui satisfez a necessidade que eles estavam passando, né? Se mudou algo na vida deles. Então a gente dá o jeito de passar por tudo isso. Então eu nunca me envolvi com coisas ilícitas, né? Usar de má fé, tentar levar vantagem em cima dessas coisas, né? O que a gente luta pelo propósito, a gente resolveu um problema que nos atingia, a gente já está satisfeito com isso. Então, esse programa Fala Tio, ele é justamente para poder esclarecer e dar à luz a essas informações, porque de 1999 para cá já se passaram 24 anos, e eu sempre falo assim, quem esteve à frente, quem trabalhou nesse, não só o senhor, né? Tô falando que quem trabalhou para que esse projeto chegasse a ser concluído foi muita gente, com certeza. E de lá para cá, como já passaram muitos anos, tem pessoas, filhos daqui, que não sabem de todo esse processo e precisam de um programa como esse para poder, de repente, relembrar essas histórias e falar sobre esse assunto para poder a comunidade ficar sabendo, né, de como que foi todo esse processo. À noite a gente ia fazer as tarefas, era a luz do candeeiro. Até que lá em casa também tinha o lampião, mas como a vida era difícil, ninguém, né, não tinha tanto dinheiro assim para manter o lampião sempre aceso. E gasta um gás danado. Hoje em dia o pessoal nem, né? tinha também o candeeiro, né? Tocado a querosene, que outros utilizavam óleo diesel, né? O pessoal usava também o óleo diesel, que dava uma fumaça ainda mais espessa ali, né? Prejudicial à saúde. Então, a vinda da energia elétrica foi fundamental para o desenvolvimento até mesmo da educação das crianças do município, né? E questão também, tio, que teve também aquele outro projeto da reforma das casas. Como se deu esse projeto da reforma? Esse projeto ele surgiu pelo fato, Oscar, da região, da nossa região aqui tem um índice alto de barbeiro, né? Aquele inseto, né, que causa a doença de Chagas, né? E as casas eram todas de péssima qualidade, né? Não tinha algumas que tinham um bom estado de conservação. E aí o pessoal da Fundação Nacional de Saúde elaborou esse programa para combate ao barbeiro, e uma empresa chamada Urbis, né, que era a Urbanização da Bahia, foi quem ganhou essa licitação. E eu fui o responsável de fazer esse cadastramento dessas casas daqui da Vaz ao Cocal. Eu fui instruído, no caso, pelo pessoal que me pediu para fazer esse cadastramento. Fui orientado, inclusive recebi até rádio de comunicação para arrumar mais gente para fazer esse trabalho. E infelizmente eu não arrumei ninguém. O programa esse cadastramento era um pouco complicado, né? Tudo dele era acesso, o questionário era feito através de código, né? Eu recebi esse material, inclusive convidei várias pessoas inclusive professores aqui da nossa comunidade aqui de Vargas, e muitos eles não dispuseram a colaborar. Teve um que me ajudou até fazer, ele conseguiu fazer, acho que foi 3 cadastros, foi o Jax de Salmeiro. E aí fui tocar esse serviço sozinho, e tinha tempo exato para entregar esse trabalho. Eu comecei fazendo 8 cadastros por dia. Aí no final eu já estava tão prático que quando chegava no final do dia eu já fazia 40 por dia, né? Então eu cadastrei da Vaz ao Novato 360 casas. Eu acho que deve ter chegado em média aí um índice de 98% delas que receberam melhorias. Aquelas que se encontravam em situação precária,
eram demolidas, né? E construída uma outra casa nova no lugar. Esse trabalho aqui contribui muito e para mim foi um dos que colaborou e ajudou a nossa região aqui, porque gerou emprego. Inclusive tem pessoas que não sabia colocar um tijolo naquela época. Hoje a maioria desses profissionais aqui que trabalham de pedreiro, foi tudo o que aprendeu nesse período. Porque como a mão de obra era escassa e às vezes teve que achar uma pessoa ali que tinha mais ou menos um conhecimento, já tinha sido um servente de alguém e precisou dessa pessoa para poder entrar no projeto da reforma das casas? Sim, com certeza. Precisou de mais gente. Veio pessoas de fora trabalhar aqui. Veio a equipe de Itabox, do Brejo Velho. Vieram pessoas de São Desidério, da sede do município lá de Baianópolis. E aqui você não encontrava ninguém de pedreiro para trabalhar, não. Ficou tão escasso. Essa obra durou mais de um ano. Por último veio a etapa de construção de banheiros, né? Naquelas casas onde foram demolidas e construídas. E essa ação era o seguinte, ela começava do chão ao telhado. Trocava telhado, piso, pintura, reboco, pintura de esquadria. Foi uma coisa assim que o povo não acreditava. Quando eu saí fazendo esse cadastramento, eu falava para as pessoas que era um programa que ia contemplar as pessoas nisso. Aí o pessoal, tinha gente que falava que eu estava ali enganando as pessoas, né? Até que eu questionei com os dois que eu nunca usei de má fé com ninguém. O dia que alguém me visse envolvido com qualquer coisa que tivesse fundamento, eles poderiam acreditar. Ninguém era obrigado a cadastrar, né? Mas era uma obrigação que eu tinha de abordar as pessoas, passar na casa e citar para eles qual era o objetivo. E aí muitas vezes pessoas que, pelo fato de conhecer a gente, né? Aí dava documento, a gente fazia o cadastro e o pessoal ficava naquela, ei, cadê o serviço? O dia que o caminhão da empresa chegou procurando um local para ter como sede, né? Aí só viram aí, agora o povo aí todo mundo acreditando, já os representantes que exerciam cargo aqui, diz que quem representava aquela localidade já era eles. Então a gente já tentaram excluir, no caso. E aí o pessoal, não, nós estamos aqui em busca aqui de uma pessoa chamada o Josenice. E aí eu me apresentei e fui conduzir o material que foi utilizado aqui para essas ações aqui na nossa comunidade. E aí aconteceu isso e eu continuo até hoje, né, nessa lida, né? Entendi. Eu lembro de muitas casas que foram construídas, que foram demolidas, algumas, né, e construídas novas no local, e muitas também que foram trocado o telhado, igual a casa do tio Rosa, da tia Maria, que foram trocado o telhado, feito reboco novo, madeira, né? Madeiramento, tudo, pintura novo, de pintura, porta, de janela, tudo. É verdade. E teve muitas casas que foram derrubadas e feito outras, né? O senhor pode citar algumas aqui da comunidade que foram construídas do zero? Derrubou a que tinha porque estava em péssimas condições e foram construída uma nova? Aqui no Novato tem a casa do João Severo, né? Foi uma das que foi construída. A Janda, né? Também logo próximo. E Maria da Altina. Aí tem outra lá do Melado, né? Antigo irmão do Nicinho. Deixa eu ver mais. Donizinho. O Nizinho lá do que era genro do seu Dió. Né? Essas, eu me lembro dessas 4 aqui no momento, né? Mas teve mais. Foram várias. Inclusive no Cocal teve várias, aqui dentro nas vases ali também teve várias. Então quer dizer que além do pessoal ser beneficiado com uma reforma das suas casas, né, com reboco novo, pintura nova, telhado com madeiramento novo e portas pintadas, piso, não sei se o piso também foi trocado. Além da comunidade ser beneficiada com isso, e teve também o pessoal que estava trabalhando, que recebia um pouco desse pessoal que estava trabalhando era daqui mesmo, da região, que recebia e ganhava o dinheiro para poder trabalhar nesse projeto. Por exemplo, o dono da casa, que se ele fosse pedreiro, ajudante, pintor, o que ele fizesse ali de serviço era medido e ele recebia o valor do serviço que ele prestou. Além dele ser contemplado
com aquela ação, ele também era remunerado pelo trabalho que ele estava realizando. Então era um movimento grande aqui no nosso lugar, mudou a cara da região, não só na questão de imagem, né, mas de vida das pessoas. Perfeito. O Fala Tio já está com mais de meia hora aqui de duração e eu estou pensando aqui que tem alguns quadros que a gente tem que falar e já encaminhando aqui para o final, vamos gravar aqui o momento do alô, o momento de mandar aquele abraço para alguém. E com certeza a gente vai nesse momento, o momento do alô, o momento do abraço, de mandar um abraço para alguém, a gente vai deixar um desafio aqui para você que está ouvindo, entendeu? Você vai entrar no número aqui do Dezinho, você vai mandar a mensagem para ele ou no meu número, quem me conhece, quem não me conhece, busca saber aí e o meu contato. E vai mandar a mensagem falando, ó, eu quero que você manda um alô para mim lá no programa Fala Tio. No momento do alô, você manda um alô para mim, meu nome é isso. Você também pode terceirizar esse serviço, você pode falar, ó, manda um alô para fulano de tal também, entendeu? Mas como a gente conhece bastante gente mesmo aqui na região, muita gente conhece a gente também, então a gente vai deixar isso a cargo de você que está ouvindo, mandar pra gente mandar o alô, porque corre o risco da gente mandar alô para um e para outros não e criar aí um ciúme, né, no caso, né? Um ciúme das pessoas, achar que a gente está prestigiando mais que o outro, verdade, né? Né? Então a gente vai, nessa parte a gente vai querer ser provocado, justamente por isso. Você vai mandar, né, um alô para alguém, ou pedir pra gente mandar um alô para alguém, ou pedir pra gente, né, comentar o seu nome aqui, mandar um alô para você, porque tem essa questão. Mas nesse episódio piloto a gente vai mandar um abraço aqui, né, para algumas pessoas, porque esse é o primeiro. Então eu quero mandar um abraço aqui para meu pai, Otacílio Ferreira da Silva, a dona Antônia, né, que está aqui no povoado de Novato. Mandar um abraço para meus irmãos, todos eles, é muito. Mandar um abraço para toda a minha família, minha esposa Maria José. E mandar um abraço também para todos os meus parentes aqui da região. E o senhor, tio, fala aí. Oscar, quero mandar o meu abraço especial, né? No caso também para minha família, no caso da minha esposa, os meus 2 filhos, meus 2 netos. E é o que faz a gente dar força, né? Para a gente ir atrás da lida, né? E também, no caso, o meu irmão, o Joaquim, que mora aqui vizinho, né? As minhas irmãs, ali a sua mãe, a Tônia, a Maria José, a Marina, a Valda. E todos os meus sobrinhos, né? E os amigos de forma geral. Mas eu queria, no momento, mandar um abraço para uma comunidade que para mim eu devo bastante a esse povo. Porque eu tive a felicidade de nunca ter feito nada por ninguém e durante a minha caminhada no meu envolvimento na questão da política, esse povo me deu um respaldo que eu não sei como retribuir para eles, né? Eu estou trabalhando, tentando ver se eu adquiro algo para poder retribuir tudo que eles fizeram comigo. É a comunidade de Buriti Cortado, né? Lá eu tenho vários amigos, tem o Nesa, meu amigo de verdade, tem Valdivino, tem o Padre Valdireno, o Padre Tonho, o Padre Zé Sim. Enfim, todos que moram ali são pessoas que eu respeito, que eu admiro mesmo de coração e que tenho a maior consideração por eles. E também o Novato, né? Onde eu sou nascido e criado. Não posso deixar de também transmitir o meu abraço, né, a todos os moradores daqui, porque eles foram a base, né? A maioria das minhas realizações foram feitas aqui no Novato. Então, às vezes a gente pensa, a gente falha, né? Porque o de casa é sempre
o último a ser lembrado, né? Mas nessa questão não, foram os primeiros a serem contemplados com... Então nesse primeiro episódio, nesse episódio piloto, na verdade, isso não é o primeiro não, esse é o episódio piloto. Você que está ouvindo aí, ó, você que não recebeu o nosso alô de primeira, é porque esse primeiro alô foi o alô da família, tá bom? E como eu falei anteriormente, você vai mandar uma mensagem e pedir o comentário aqui, manda um alô pra mim, manda um alô pra minha comunidade, entendeu? Porque a gente conhece muita gente, o tio Dezinho conhece muita gente, então a gente vai deixar essa parte para ser provocada, beleza? E você que está ouvindo até agora o nosso programa, você também tem a obrigação de transmitir ele para uma outra pessoa. A gente vai de repente mandar esse programa pelo WhatsApp, enfim, por onde ele chegar, você vai ouvir e transmitir, você vai compartilhar ele com as outras pessoas. De repente você pode ter aí uma sugestão de pauta, de assunto, e você manda pra gente, você pode ser um colaborador aqui nesse programa. O Fala Tio também tem um momento da piada, um momento do riso. Então a gente vai ouvir a partir de agora. Essa é engraçado, né? Mas eu não gosto de falar nisso, né? Porque aí envolve o nome do nosso superior, né? E quando São Pedro andava no mundo e com Jesus, né? Que era companheiro, aí São Pedro queria ludibriar Nosso Senhor. Mas ele não tem como enganar ele, né? Aí o Nosso Senhor falou: Pedro, você vai rompendo na frente para preparar um almoço pra gente em tal casa. E aí ele chegou e foi, falou com o pessoal matou frango, né? Pra esperar Jesus ali. Aí São Pedro já estava varado de fome, foi lá e pegou uma coxa do frango. Aí quando Nosso Senhor foi fazer parte da refeição, aí tava faltando uma coxa. Aí ele disse assim: olha Pedro, tá faltando uma coxa do frango, quem foi que comeu? Disse: não senhor, aqui que nessa propriedade aqui tem uma raça de galinha que só tem um pé sozinho, não tem dois não. Disse: é mesmo Pedro? Aí fizeram a refeição ali. Aí quando chove, as galinhas procuram um refúgio, né? E aí ela fica descansando só num pé sozinho, né? Esconde o outro que ninguém vê e só fica ali equilibrando em uma perna. Aí ele falou: tá lá, tá vendo senhor? Olha aquela raça de galinha ali. Aí Nosso Senhor: oi Pedro, mexe com ela aí. Aí quando São Pedro mexeu com ela saiu correndo com as duas pernas, né? Aí ele falou assim: ó senhor, mas o senhor é rápido para fazer um milagre, né? Já colocou a perna no frango. Já colocou a outra perna no frango. É um milagre. Essa foi boa, valeu, vamos lá. Bom, o programa se estendeu, cometemos até um pequeno erro de ajuste aqui. Uma parte da entrevista está um pouco longe assim do microfone e ela se alongou bastante. Então vamos agora para as considerações finais. Eu agradeço você que esteve até nesse momento ouvindo o nosso programa Fala Tio, e espero que você compartilhe esse episódio, fale do nosso programa e colabore também dando sugestões de pautas, de temas. Manda pra gente. Então, muito obrigado por você estar conosco até nesse momento. Passar para as considerações finais do meu tio. Fala, tio. Agradecer às pessoas que nos acompanham até esse momento, né? Tiveram essa paciência de aturar a gente nesse período, né? E também pedir desculpa pelas falhas que às vezes a gente cometeu, porque a primeira vez é difícil, né? E a gente fazer tudo assim de improviso, não é nada assim elaborado, né, Oscar? Inclusive eu quero falar para quem está acompanhando que a única coisa que foi inventada aqui só foi a piada, né? Mas o resto que a gente
tratou, o assunto que a gente abordou aqui, tudo é verdade, né? A gente não está aqui vendendo ilusão para as pessoas. Foram fatos que realmente aconteceu. E o nosso propósito é esse. É falar sempre a verdade, contar um pouco daquilo que aconteceu com a gente, das ações que a gente conseguiu realizar, o que a gente está buscando, né? São coisas que são verdadeiras. A gente não está aqui para tentar passar uma imagem falsa para ninguém. São realizações que quem achar que a gente não está falando com a verdade, que pode vir até aqui e se informar, né? Esse é o nosso propósito. De já agradeço, né? Espero que as pessoas gostem, né? E participe junto com a gente também. Então, valeu, até mais.